Tem uma coisa que eu sempre falo para as mães, eles amadurecem. O amadurecimento que vem para todos nós, com a idade, ele traz essa maturidade que leva a pessoa a se aceitar. Quando nasce uma criança, a mãe já nasce junto, né? Uma faixa branca. Mas quando nasce uma autista, é a família inteira se quebrar e se reconstruir. E ela foi rediagnosticada. E aí caiu para nível 1. E por quê? Porque ela estava mais madura e uma coisa fundamental, ela cooperou. Bem-vindos ao Out of the Box. Eu sou a Siang e esse é o meu podcast. É o podcast para todos que pensam fora da caixinha. E também um espaço aberto para aqueles que não se escondem atrás de rótulos. A minha convidada de hoje é muito especial, é a Mariana Sgarbi. Ela tem 59 anos, advogada, ela é mãe de 2 pessoas maravilhosas, um menino de 25 anos, psicólogo, e a linda Dio, de 23 anos, uma artista em ascensão. Fica comigo, a gente volta já já. Oi, Mariana, tudo Oi, bem? Siang, prazer em estar aqui com você. Prazer é todo meu. Tava esperando já pra gente fazer essa entrevista, né? Aham. Que ia acontecer online. E aí você me ligou, tava em Brasília, você falou, tô aqui. Eu falei, nossa, vamos embora fazer. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Acho que a gente vai se encontrando, o universo vai botando a gente, né? Com certeza. Mas, Mariana, me conta um pouco, em primeiro lugar, da Dio, né? Então, a Dio é uma jovem adulta de 23 anos, que foi diagnosticada com autismo só aos 13. Então, só tem 10 anos que temos o diagnóstico. No entanto, ela teve vários outros diagnósticos antes desse. Nós morávamos nos Estados Unidos, quando eu percebi, aos 3 anos, mais ou menos, que ela apresentava um desenvolvimento um pouco diferente do que é considerado normal. E comecei a procurar ajuda. O primeiro diagnóstico dela foi Oppositional Defiance Disorder, transtorno opositor desafiador, aqui no Brasil. Em seguida, anos depois, ela foi diagnosticada com um diagnóstico que dizem que é um pré-autismo. Se chama PDD-NOS. Sempre essas siglas que me deixavam bem insegura. Nossa. Mas é Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified. Ou seja, não sabemos direito o que a sua filha tem. Isso foi em Chicago. Anos depois, uns 3, 4 anos depois, é que veio o diagnóstico de autismo, que foi fechado por um psiquiatra quando nós morávamos em Connecticut. Durante todo esse trajeto da Giovana, com diagnósticos, passando por escolas diferentes e tudo, a arte sempre esteve presente na vida dela. Desde pequena? Desde uns 6 anos. Porque ela, desde pequena, ela mostrou um interesse enorme por animais. E ela queria ter animais, e eu relutando um pouco, mas acabamos comprando, imagina, uma tartaruga. Que legal. E foi essa tartaruga, o Rex, que ganhou o nome de Rex, que começou a inspirar os desenhos dela. Legal. Anos depois de muita insistência e até por recomendação dos psicólogos, dos terapeutas, compramos um cachorro que está conosco até hoje, o Cole. E ela desenhava o Cole sem parar. E eu via que nesses momentos ela se sentia mais segura. Como se ela estivesse reconectando, recarregando, né? Recarregando e mais calma mesmo. Porque ela foi uma criança muito agitada, muito chorona, muitos meltdowns. E quando eu percebi que se ela estivesse sozinha, não podia estar na presença de outras pessoas, e desenhando, ela ficava bem melhor. Então, eu separei um quartinho no basement da casa de Chicago e ela transformou aquilo no que ela mesma chamava que era o estúdio dela. Que lindo. E assim ela foi se desenvolvendo. Passamos, então, por vários tipos de terapia até nos mudarmos para a Itália quando ela tinha 15 anos.
só tinha 2 anos do diagnóstico de autismo. E ela passou 5 anos conosco na Itália, onde já um pouco mais madura, não era adulta ainda, mas eu se recusava a fazer terapia. Então, na Itália, ela não teve terapias, até que aos 20 anos, ela quis morar sozinha. A gente vai entrar lá, calma. Tá. Esse aí vai ser um outro estágio. Tá. Eu queria te perguntar duas coisas. Ah. Porque eu tenho a Nina, Uhum. né? A Nina tem 15 anos, é uma artista. Uhum. E também sempre foi Eu me conecto muito com você falando, né? Eu acho que muitas mães que estão ouvindo a gente agora vão se conectar também. Porque a arte é uma coisa que eles... A Nina também, quando ela vai pro quarto dela, ela fica horas. E o desenho dela faz parte da vida dela. Uhum. Ela acorda desenhando. Então, assim, eu senti que aquilo ali era o negócio dela. Isso. Mas, eu não sei se aconteceu com você, eu queria tirar minhas dúvidas, como mãe Certo. e para as outras mães. 2 coisas que foram difíceis com a Nina. Aceitar que era autista, muito difícil. E segundo, eu falo para ela, Nina, mamãe não se preocupa com você. Porque eu sei que você já tem o que você pode ser na sua vida. Você pode ganhar dinheiro, você pode... Ela fala, mãe, os meus desenhos eu faço para mim. Eu não quero ganhar dinheiro. Aí eu falo, você vai ganhar dinheiro com o quê? Vou fazer limonada. Então, aconteceu, você passou por isso também? Muito engraçado, eu passei exatamente por isso. Tá vendo? Na verdade, ainda passo. O autismo não é um assunto que a Giovana gosta de falar. Nessa idade, com 15 anos, que a Nina tem agora, nem pensar. Não podia tocar no assunto. Mas tem uma coisa que eu sempre falo para as mães. Eles amadurecem. Amadurece. E o amadurecimento que vem para todos nós, com a idade, ele traz essa maturidade que leva a pessoa a se aceitar. Uns eu acho que vão demorar mais do que outros. Mas com a Giovana, hoje em dia o que ela faz, se me dissesse aos 15 anos, não, quando ela tiver 20, 22 anos, ela vai fazer, eu não acreditaria. Porque realmente ela não queria saber de falar de autismo. E, em segundo lugar, também não queria saber de nem mostrar as obras dela. Era uma coisa que era dela para ela ali, né? Ela para ela. E essa idade, que é engraçado, foi exatamente aos 15 anos que eu a convenci a abrir um Instagram. Falei, eu abro um Instagram, você me autoriza. Se você quiser, a gente posta. Se você quiser, a gente não posta. Não... Mas vamos mostrar a sua arte no Instagram. Ainda mais a gente que se divide entre 2 culturas, famílias em lugares diferentes. Vamos estar no Instagram como... É um relato seu. É uma coisa tão bonita, vamos mostrar. E isso foi evoluindo e ela foi deixando. E há 2 anos e pouquinho atrás, quando ela teve a primeira exposição dela, então, ou seja, ela tinha 21 anos. Ela ainda estava meio com ciúmes ou certa... É como se ela estivesse sendo invadida, o espaço dela, né? Meu, não sei se eu quero ainda mostrar. mais os originais. Então, como que surgiu a ideia da primeira exposição da Giovana? Que é uma ideia para você também. E para outras mães que têm essa coisa do artista querer que a obra seja só para ele. Eu fui a uma exposição até aqui em Brasília, de um fotógrafo que também viu o potencial em outro artista. No caso, ele tinha síndrome de Down. Eu vou até colocar aqui, ele chama Augusto Correia. E esse menino também desenhava, só que em papel pequeno, bem pequeno. E esse fotógrafo falou assim, não, isso aqui merece ir para uma tela grande. E ele, então, digitalizou esses desenhos. Então, quando eu vi isso, eu falei, mas espera aí, se é digitalizado, não é original? Então, quer dizer que nós podemos fazer, então, uma exposição da Giovana, porque ela não queria nem colocar na parede os originais. Aí eu falei com ela, olha, e se a gente fizer cópias fiéis do seu desenho e fazer, sim, uma exposição? Ela, aí eu quero. E aí fizemos uma exposição que deu muito certo, na Galeria Celso Júnior, aqui em Brasília. Eu adoro o Celso. A minha mãe vai expor lá. Minha mãe é artista também. Pois é. Então, o Celso digitalizou. Então, o que eu trouxe aqui hoje são
cópias digitalizadas, porque esses 2 desenhos Maravilhosos. são feitos em A4. E ela faz como esses desenhos? Isso é só lápis. Ela usa outras técnicas também. Mas esses 2 que eu trouxe para mostrar são feitos só a lápis de cor. Lápis de boa qualidade, mas lápis de cor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Porque comigo passou isso. Tem um college de artes em Los Angeles que chama Oates. Só artes. Nina, vamos fazer summer camp? Não quero. Aí foi lá, tô bored, não gostei. Então, para pegar mais técnica, então foi o que você falou do amadurecimento. Hoje ela quer essa técnica do sombreamento que ela foi aprender lá e ela não quis. E agora vai amadurecendo, agora ela quer aprender. Que bom! Já aos 15 anos, isso é um ótimo sinal. Mas ela tá aprendendo sozinha, ela não quer ir pro college. Então é igual a minha. A minha com 23 também não se recusa a fazer qualquer curso. Ela acha que os professores ensinam só a repetir, que ela não pode fazer o que ela quer. Ela tem muito isso, de querer fazer o que ela quer. Porque é aquela mente rígida, o pensamento muito rígido, né? É preto ou branco. Uma solução que eu encontrei para isso foi, em vez de matriculá-la num curso, que parece que é uma coisa assim mais séria, mais aquela relação professor-aluno, que a Giovana não gosta, eu comecei a explorar workshops de poucas horas. Então, por exemplo, até levei... Bom, eu tenho o privilégio de morar na Europa, onde essas coisas são muito acessíveis. Então, eu a matriculo em workshops. Então, por exemplo, em Florença, eu achei um workshop de escultura. Chegamos lá, era para fazer a escultura de um busto. Ela olhou para o professor e falou assim: isso aí eu não vou fazer, não. Aí o professor, mas é isso, é o produto deles, não deixa de ser, é um business aquilo, o cara já está preparado para aquilo. Aí ela falou assim, não, eu só faço animais. Aí ele saiu catando no estúdio dele, achou um porco selvagem, que é o cinghiale, que é bem típico lá na Itália, e não é que ela fez o cinghiale? Então, mas você vê, é o que a gente ia falar de aceitação. Se o mundo aprender um pouquinho... A gente sabe que é impossível mudar tudo para os nossos filhos, para essas crianças, mas se eles aprenderem um pouquinho a ser mais flexível para eles, que tem esse problema da flexibilidade, né? As coisas acontecem. Você acha, só mais uma perguntinha, que tanto a Nina quanto a Dio, a aceitação de deixar elas escolherem o caminho delas. Porque, às vezes, assim, não quer dizer que é autista. Eu não quero falar disso, eu não sou autista. A Nina chorava, eu não sou autista. Pode ser porque na escola acha que vão ser tratadas diferente, elas querem ser como as crianças típicas. Verdade. Né? E você foi uma super mãe com essa coisa da aceitação. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Então, a aceitação, eu acho que é um dos pilares para qualquer família, para qualquer ambiente onde vive um autista, que as pessoas em torno dele pratiquem a aceitação. A gente não está acostumado, principalmente com crianças pequenas, a aceitar certos comportamentos. Sim. Nós tendemos a dar ordens, em vez de dar opção para a criança. Então, é normal, na nossa sociedade, a criança ainda não tem razão. Até uma criança normal, ela não é aceita normalmente. Eu acho que a educação tradicional é impor regras e a criança aceita. Que a gente já vem trazendo, né? De sempre. Dos nossos ancestrais lá atrás. Né? Então, eu acho que para crianças neurodivergentes, é muito importante dar opções. Claro que para uma criança pequenininha, você não vai dar uma opção que você também não possa aceitar. Então, quando a criança tem diante de si uma escolha, ela naturalmente se sente mais segura, mais aceita. Fala assim, estão me dando opção? Até com coisas bobas, tipo, qual roupa você quer usar hoje? Não vai deixar a criança sair sem roupa. Mas você quer essa ou essa? A criança se sente empoderada. Fala assim, minha mãe está deixando eu escolher. No caso de uniforme, criança que usa uniforme
já complica um pouco, mas você sempre pode dar uma opção. E na adolescência complica muito. Quem não quer mais nem opção. Mas eu acho que a gente tem que ser criativo É. e pensar assim, peraí, quais opções que eu posso dar que eu também vou estar ok, como mãe, como pai. Então, quando a criança se sente aceita, a roupa que ela escolheu, o horários de, por exemplo, tomar banho, Deixar ela escolher. deixar A Nina escolher, escolhe. porque assim ela fala assim, estão aceitando as minhas escolhas. É. Cada casa vai ter uma regra, cada casa vai ter uma rotina, mas eu acho que os pais têm que estar com os olhos abertos para falar assim, parar de dar ordem. Isso é principal. Parar de dar ordem, falar, tá na hora disso, tá na hora daquilo, faz isso, faz aquilo. Pensa bem, ninguém gosta. A gente não gostava. Ninguém gosta de... A gente acaba virando nossos pais por um tempo. Você fala, opa, tô fazendo mas igual. numa criança neurodivergente, eu acho que é pior. Pior. Porque eles já se sentem diminuídos. Eles se sentem... Autoestima lá embaixo. A autoestima lá embaixo, por essa coisa que você falou da escola. Nos Estados Unidos, eu não sei como é que é com a Nina, porque nós temos também essa experiência em comum de estar criando filhos nos Estados Unidos. A Giovana pegava o ônibus escolar normal, entrava no ônibus. Quando ela descia da escola, a maioria do ônibus ia para um lado, ela tinha que ir para o outro. Isso então é porque ela estava na educação especial. ela estava na educação especial. Mas por que você acha que ela ficou na especial? Porque ela era difícil. Ela era mista, na verdade. Ela descia do ônibus e ia para a educação especial. Mas durante o dia, Ela ia fazer algumas matérias, ela ia para normal. Só que as crianças sabem. Chegou aquela menina que era da educação especial. É muito difícil especial. na escola. Nossa. A escola para a Giovana foi uma tortura. Uma tortura. Agora, o que ela me cobra agora com 23 anos? E ela só começou a verbalizar, a dividir isso comigo, não tem 2 anos. Ela fala, mamãe, você errou, você tinha que ter me tirado da escola. A escola, para mim, era muito ruim. Mariana, mas vou te falar que eu fiz isso com a Nina. Tirou? Tirei. Fiz 1 ano de homeschool. Ela entrou em depressão. Eu tentei de tudo. Eu ia na escola toda semana para ajudar, tomar conta. Virei um xerife dentro da escola. Eu ia lá para olhar os bullying. E falei, não aguento mais essa escola. Minha filha tá sofrendo lá dentro, ela não tá aprendendo nada. E eu vou tirar. Nina, vamos. Incrível. Abri uma homeschool que chamava Fierce Academy. E trabalhei com ela, dediquei toda a manhã para ela. Trabalhava 2 horas. Eu tava adorando, porque a gente ia viajar pela arte, por todas as coisas. Sim. Chegou um ponto que ela falou, eu quero voltar pra escola. Uau. Falei, mas Nina, eu quero voltar. Começou a ficar deprimidíssima. Quantos anos ela tinha? Foi ano passado, 14 anos. E ela falou pra mim, sabe o quê? Mãe, eu posso não ter um amigo na escola, mas eu quero ir lá porque eu fico olhando, observando as outras crianças. Uau. E eu não sei o que é mais difícil, Mariana, sinceramente. Se é um autista tá na educação especial, ou tentar se encaixar numa educação igual a Nina, ela tá na General Education. Mas é muito difícil. Por Sem exemplo, special ed? não, é uma sala menor, Ah. mas não é com as crianças mais especiais que precisam Sei, mais. sei. Mas na hora do recreio, ela vai e se junta com os especiais. Ela gosta. Porque lá ela se sente importante, eles adoram ela se... E no outro ela fica sozinha. Ela tenta fazer amizade. Eles não sabem como fazer a amizade. Não. A minha filha tem 23 anos e ela nunca teve um amigo. Ela mora sozinha agora há 3 anos e meio e ela não tem uma amizade, um contato. Não tem. É muito difícil para eles. A gente tem que estar sempre ali, né? Mesmo fingindo que não tá, a gente que está proporcionando essas coisas. Exato. Então, o que eu faço? Eu ligo. Ela tem uma outra amiguinha que é autista, que ela renegou por ser autista quando ela estava na 4ª série. Ela falou, não sou amiga da Liana. Essa menina chorava, porque a Nina era a única amiga dela. Sei. Então, elas ficavam juntas. Só que a Liana era um pouquinho mais que ela, assim... Ela viaja mais, de repente ela sai andando. E a Nina ficava irritada, que a Nina queria ser como todos os outros, né? E ela renegou. Não sou amiga dela porque ela é autista.
Então, muito problema, muita coisa na escola aconteceu. E hoje elas são super amigas. Voltaram a ser amigas. Coisa boa. E a mãe da Liana fala pra mim, a Nina é a única amiga da Liana. A única festa de aniversário que a Liana é convidada é a da Nina. Então a gente sabe que são crianças de poucos amigos, mas eu vou te falar uma coisa. Não sei se a Dio gosta de esporte, alguma coisa, mas eu sou professora de jiu-jitsu e a minha academia é uma academia de inclusão. A gente tem muitos autistas. O jiu-jitsu, ele iguala todo mundo. Então todos os amigos que a Nina tem, ela tem mais 3. Tudo do jiu-jitsu. Crianças típicas que vão ter sleepover, gostam de desenhar. Então, a gente procurar lugares onde tem essa inclusão, né? Já tentei muito. Um esporte como o jiu-jitsu, eu não vejo a Giovana fazendo porque ela não deixa ser tocada. Nem pelo pai, nem pela mãe, por ninguém. Mesmo você tentando a vida toda, você não conseguiu? Nunca. Não, quando era bem pequena, deixava. Mas já tem muitos anos que ela... Beijo e abraço não existe. Não pode chegar perto dela. Isso é importante a gente falar. Porque quantas crianças crescem, a gente fala, vai dar um beijo no titio, senta no colo do tio, nessas coisas. Então, aqui no Brasil, então, a cultura... Essa ter sido criada por pais brasileiros fora do Brasil também interferiu positivamente e negativamente. Depende do contexto. Então, o fato de eu acho que ela ter tido que viajar muito para vir para o Brasil, ver os avós, ver a família e tal, ajudou a não ser tão... teve que quebrar a rotina dela. Então, isso ajudou. Por outro lado, essa coisa de vem cá, dá um beijo na vovó. Obrigar. Aí, o que acontecia? Ela ficava com uma criança chata. Exatamente, igual comigo. A minha sogra, por exemplo, até falando, já estou entregando aqui, mas ela abraçava a minha filha mais velha, porque a Nina não ia. Ela tinha uma coisa, ela escolhia com quem ela ia. Mesma coisa. E as pessoas, às vezes, não entendiam. Então, assim, só para encerrar esse bloco, a gente vai vir para o próximo. Quando nasce uma criança autista numa casa, quando nasce uma criança, a mãe já nasce junto, né? Uma faixa branca. Mas quando nasce uma autista, é a família inteira se quebrar e se reconstruir. Né? Com certeza. E é uma evolução pra gente como mãe. Olha, eu me sinto uma pessoa muito melhor por causa dela. Eu também. Muito mais forte, muito mais... Sem eu ego. Aceito muito mais as coisas. Eu sou muito mais positiva. Eu era já, mas eu acho que eu vejo a vida de uma maneira mais leve. Apesar de ser um assunto pesado, eu encaro as coisas... levo tanto a sério eu sou detalhes. Igual a você. Eu falo, sem romantizar, já romantizando. Que a vida já vem cheia de tanta coisa. Se a gente for ficar sofrendo e só reclamando, né? Exatamente. A gente já volta. No nosso próximo bloco, a gente vai falar sobre hiperfoco e competência. I used to wake up, I used to wake up, I wanted to find my way. Oi, estamos aqui de volta com Out of the Box. Hoje com a Mariana Sgarbi. E a gente vai continuar nosso bate-papo aqui, falando sobre o autismo, sobre a Dio, sobre ela como mãe, né? Vamos falar um pouco sobre competência, hiperfoco. A Mariana falou de 3 pilares que ela acha importantes, né, Mariana? Que são aceitação, competência e segurança. Então, vamos falar um pouco sobre a competência. Quando eles se sentem competentes, eles naturalmente... Isso eu acho que é o ser humano, tá? O ser humano, quando se sente competente, naturalmente ele tende a contribuir mais. Exatamente. A ser mais... aceitar mais as coisas. Porque, assim, eu tô aqui, eu faço parte desse meio, as pessoas me veem como uma pessoa que sabe fazer as coisas, então, naturalmente, eu vou contribuir. Eu vou não contribuir, eu vou cooperar. A palavra é cooperar. Porque o que eu via na minha filha? Não queria cooperar com nada. Por quê? É uma questão de controle. O não, falar não, é fácil e coloca a pessoa no controle. Então, assim, vamos almoçar agora? Não.
Por quê? Eu que decido. Ela se sente tão fora. É a coisa mais estranha. Quanto mais fora de controle eles se sentem, mais no controle eles querem estar. Como geralmente, a gente está falando aqui também muito de crianças. Sim. As crianças a gente tenta controlar, como a gente já falou antes o tempo todo, o não vem muito rápido. E aí começa o atrito entre o cuidador, de maneira geral, seja o professor, a babá, a mãe, o irmão, seja quem for, e aquela coisa de não cooperar. Então, vem a competência. Como é que você faz uma criança ou até um adulto autista se sentir competente? Eu acho, mas essa aí é realmente uma opinião pessoal, também baseada em estudos que eu já li, é focar no hiperfoco. A pessoa tem um hiperfoco, no caso da minha filha, desenho, então explora isso. Eu vejo muitas pessoas falando, mas o meu filho só gosta de videogame. Como que focar em videogame? Porque se videogame é uma coisa que a pessoa está ali só jogando. Gente, tem que, a partir daí, ramificar. Então, só gosta de videogame? Pede para fazer um desenho do videogame. Exato. Conversa sobre os personagens. Você tem que entrar no mundo deles. Se você não sabe nada, se seu filho ama videogame, você não sabe nada do videogame que ele ama, você vai ter um problema muito sério. Você não vai se conectar com ele e ele não vai se sentir competente. Vai jogar com seu filho, vai saber. Vai jogar. Isso. Assisto os animes, faço tudo com a Nina. Tudo. Vai jogar, vai se interessar. Tem aquele videogame, já tem merchandise? Compra. Dá. Ele realmente... Talvez ele se interesse por como que faz um videogame. Coloca num cursinho de coding. Curso de coding, exatamente. Ele não gosta de professor? Vai online. Porque uma coisa é certa. Todo hiperfoco de uma criança autista é um talento absurdo. Porque eles focam naquilo ali, eles vão ficar muito bons naquilo. Muito bons naquilo, muito bons. Então, eu acho que é tornar a pessoa competente de acordo com o interesse dela. Agora, o que é a barreira maior? Porque para a maioria dos pais, é que matemática, física, português, inglês, não é o hiperfoco. Como é que faz, então, para a criança, pelo menos, passar de ano? Eu estou nessa luta agora, vou te contar, fala. Bom, eu acho que, infelizmente, isso não foi feito com a minha filha, mas eu acho que foi feito pouco. Tem que colocar tudo em volta. Então, tá estudando história? Então, coloca um anime passado naquele tempo. Eu fiz isso com a Nina na homeschool. Por isso que foi tão legal. Então, não dá certo? Nossa, maravilhoso. Porque eles se interessam. Tá falando de Segunda Guerra Mundial, eu tenho certeza, porque realmente tem um anime de um avião. Leva num teatro que fale disso. Exato. Agora, na educação tradicional, isso não é fácil fazer. Não. E não são todos os pais que têm recursos materiais e nem tempo. E na escola, então, é mais difícil ainda, porque tem um sistema... Um sistema que todo mundo tem que entrar naquele funil. E como você falou, a gente está Europa, Estados Unidos, a gente tem mais acesso à escola, eles têm mais, como a gente fala, assistência para as crianças, né? Por exemplo, eu tenho o Zaip da Nina, e a gente chegou num ponto, porque o pior para ela é o álgebra. É tão ruim, isso está levando ela tão para baixo, a autoestima dela, que ela fica na sala, ela escreve no braço, I hate algebra, I hate algebra. E eu vou e falo, olha, eu não quero, eu sei que ela precisa ter isso, mas vamos botar outras coisas que ela ame, porque a autoestima, eu não quero minha filha frustrada indo para baixo. Inglês, ótimo, porque ela escreve, a professora é maravilhosa, ela deixa a Nina trazer a criatividade dela. Então é uma luta diária, isso aqui a gente fez. A professora, a Nina pode escrever no teste, as coisas. Ela pode desenhar o Sonic, que ela ama o Sonic. Pode. Então a Nina começou, durante os testes, ela desenha, se reconecta. Exato. Entendeu? Então eles estão liberando aos pouquinhos coisas que fazem ela se sentir segura. Agora, o que eu acho que, assim, na real mesmo, o que é difícil é que quando a gente aprende o que dá certo, meio que o tempo passou. Como é isso do tempo passou? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é seu coração de mãe, deixando a Dio lá sozinha, morando sozinha com 23 anos? Olha, eu tenho 2 filhos. Você mora perto? Eu
Em outro país. Ai, caramba. É, em outro país. Isso já tem 3 anos e meio. Ela tinha só 20 anos. Ela tá feliz? Ela tá. Então, isso deu uma autoestima para ela. Olha, ela se sentiu competente, tipo, eu cuido de mim mesma. Ela não deixa nem entrar ninguém lá para limpar. Não é que fique a casa mais limpa do mundo, mas eu não tô nem aí. Ela cuida. Ela lava, ela seca a roupa dela, ela faz tudo, faz compra. Agora, eu tenho a Giovana não sai do meu pensamento. Nunca. Não, e meu filho sabe disso. Às vezes eu esqueço que eu tenho filho. Não é? Isso é outra coisa que a gente tem que falar dos irmãos. Eu esqueço, É porque difícil, coitados. às vezes passa um dia inteiro, oh meu Deus, como é que será que está o Cris? E a Giovana não. Agora, eu vi o benefício dela morar sozinha, foi tão rápido, foi tudo tão positivo, que eu me senti segura. E uma coisa que também me ajuda muito é o apoio do meu marido. Ele deu muita força para ela ir morar sozinha. E ele é mais racional, bem mais racional do que eu. Também. Então, ele fala, ela está bem. Ela tem que fazer as coisas, ela sabe, Ela consegue, sabe fazer, ela consegue fazer, deixa ela. Então, ela já adulta, ficou tão claro que ela se sentiu competente. Eu posso morar sozinha. E, além disso, mas o que foi tipo uma condição para ela morar sozinha? Fala assim, peraí, mas você sai de casa, terminou a escola a duras penas, o ensino médio, mas conseguiu terminar. Vai morar sozinha, mas acorda e faz o quê? Você tem que ter uma atividade. Então, peraí, só um minuto. Ela terminou o ensino médio e aí ela ficou na arte. Exato. Aí, ela, paralelamente, sempre essa arte. Arte, mas era ainda como se fosse um hobby. Morando em casa com vocês. Era um hobby. Quando que exatamente ela falou, eu quero morar sozinha? Ela já vinha falando isso desde os 17, 18 anos. Porque ela viu o irmão fazer isso. E ela foi criada nos Estados Unidos, onde o jovem vai para o college e sai de casa. E ela viu o irmão fazendo exatamente isso. Quando ele fez 18 anos, no dia que ele fez 18 anos, ele se mudou de casa para ir para o college. Estou respirando fundo aqui. E mudou de país também. Ele quis muito voltar para os Estados Unidos. Ele passou 4 anos em Boston, porque era o sonho. Gente, a criança criada nos Estados Unidos, aquele coisa de high school, de ir para o college, ele ainda aceitou morar 1 ano conosco na Itália. E depois voltou para fazer o college, que era o sonho dele, e fez. Ela vendo isso, e mais toda... Ela foi criada a cultura é uma coisa que... Gente, assim, não faz parte do nosso roteiro, mas uma coisa que eu acredito muito é que o ambiente, shape, define muito se a pessoa vai bem ou mal. Com certeza. Mas muito. Então, uma mudança de ambiente... mas você não pode falar para uma família de uma criança com autismo, muda a criança de ambiente, leva ele para outro país. É fora da realidade. Inclusive, é uma coisa, porque a nossa história é muito parecida. Impressionante. Você tem um filho de 25 anos, psicólogo. Minha filha vai fazer 18, vai embora de casa. A Nina já está de olho, querendo a liberdade dela agora. Claro. Impressionante, assim. E ela fala... Sabe o que ela fez essa semana? Anteontem. Tiveram uma briga na escola, as duas. Que a Nina estava saindo num protesto da escola com cartaz contra o Trump. E a amiga da minha irmã chamou ela e falou assim... Manuela, você sabe que a tua irmã tá indo no protesto contra o Trump e o ICE? Eu falei, o quê? Eu não. A Manu falou, o quê? Chamou a Nina no banheiro. A Nina começou a quebrar o pau. A Nina se jogou no chão. A Manu pegou o cartaz da Nina, rasgou e jogou na privada. E aí, parecia que ia destruir o banheiro. A escola parou. A Manuela chorou, porque ela tá se formando na escola. Super bem, cheia de amigos. Então... Muito difícil. Ela quer liberdade. Eu posso andar sozinha? Eu já posso cuidar de mim mesmo? 15 anos. Esse desafio aí eu nunca passei nem perto desse tipo de desafio. Ela tá vendo que a irmã vai sair de casa agora. Mas eu acho isso legal. Eu acho isso... Quanto mais... E isso eu vejo em várias oportunidades que eu tive de mães, de crianças menores, que falam, como assim sua filha mora sozinha? E eu falo isso para a Giovana, você é um exemplo. E você...
isso é legal contar que você mora sozinha. E eu acho legal a criança querer morar sozinha. Agora, cada um vai ter seu tempo, a estrutura familiar vai depender de tanta coisa, até financeiramente, quem que vai apoiar essa criança, esse adulto. Eu acho que vale a pena a gente dar força, mas no começo a gente meio que pode ir, mas tá junto, guiando, até ver que eles realmente podem, né? Então, esse projeto aqui da arte da Giovana como profissão veio junto com essa coisa, esse tema que a gente está falando agora da competência. É o seguinte, você é competente em quê? Você tem o seu hiperfoco em quê? É em arte. Você quer ser uma artista? Eu perguntei para ela. Ela falou assim, não, mas eu já sou. Eu já sou uma artista há muito tempo. Então, quem é artista vive da arte. Como que faz para viver da arte? As pessoas têm que saber que você é uma artista. Tem que ver sua obra. Então, nós vamos começar agora a criar um business para a sua arte. Como vai chamar seu business? Discutimos e resolvemos que ia ser Studio com G. Eu vi, coisa mais linda. Porque a Giovana, além da arte dela, a arte dela é baseada em muitos jogo de palavras. Então, o próprio nome do business dela é um jogo de palavras. É um estúdio com G, porque é o Dio, que é studio. Sim. Então, em quase todas as línguas, se você lê estúdio, é um estúdio de um artista. Começamos, então, a gente ainda está numa fase um pouco de tentativa e erro. Começamos colocando os desenhos dela em produtos. Eu vi, muito legal. Em camisetas, em mugs, em tudo que você pode imaginar. Só que, gente, aí é que você bate com a realidade. É muito difícil vender uma coisa online. A concorrência é gigantesca. Chegamos à conclusão que precisava de um marketingzinho. Exato, e o que é o marketing? É falar sobre a pessoa. E aí contratamos, há 2 anos e uns 3 meses atrás, contratamos uma empresa de marketing. E nós, há 2 anos e 3 meses, nós temos uma reunião com uma consultora de marketing voltado para mídias sociais, tá? De Instagram, toda segunda-feira, inclusive hoje às 11 da manhã, é a nossa reunião. A Dio participa? Toda vez. E religiosamente, seja onde a gente estiver, a gente se junta no Zoom e a gente está dando uma direção para esse business dela. Se não fosse essa pessoa para nos direcionar, uma mãe sem experiência, é difícil você construir um business. Mas eu vou te falar, parabéns pelo seu trabalho com a sua filha. Obrigada. Porque a gente vive para elas, né? E, assim, você ter conseguido estar nesse ponto aqui é maravilhoso. Eu tô nesse processo com a Nina, né? Eu falei para ela agora falou, me passa o seu cartão. Eu falei, não, você não pode ficar comprando meu cartão assim toda hora. Eu quero ter o meu próprio dinheiro, eu quero trabalhar. Falei, então tá bom, então vamos vender. Já te pedi um pôster, $20. Já te pedi o outro da academia, te pediu $20. Você não quer? Não, eu vou fazer pulseira. Aí ela tá lá agora, ela montou, já fez umas 50 lindas. E ela tá montando o business dela. Falei, tá bom, uma hora ela vai pros desenhos. Aí que eu falei pra ela, então você faz um desenho pra botar o nome da sua loja, já vai ter o seu desenho ali com a pulseira. Cada pulseira que você vender tem um desenho pra pessoa. Ah, boa ideia. Né? Então, é o que a gente falou, é o marketing, a criatividade. E a gente, como mãe, a gente guia todos, né? Agora, só para acabar esse bloco, eu queria te perguntar uma coisa que não estava nesses pilares, mas rapidinho, para você me falar. Como é difícil com outro filho. A Manu tem tanto ciúme da Nina até hoje. E ela acha que eu gosto mais da Nina, que eu faço tudo pela Nina. Fazer os nossos filhos, né, aceitarem que não é por isso. Cada filho precisa de uma atenção diferente. Eu não sei se por uma questão de você ter 2 meninas, eu acho que só a relação entre irmãs é diferente do que um irmão. Então, eu sou um pouco mais, talvez, privilegiada de ter tido um filho antes. O meu filho, ele demonstrou ciúme, sim, mas
quando era muito novo, quando ele entendeu que as birras, que a incapacidade de fazer certas coisas vinha dessa neurodivergência dela, ele desde cedo entendeu. Eu não passei por isso. Eu não sinto ciúmes entre os dois. Mas uma coisa, assim, pode ser uma receitinha, talvez, é quando você estiver com a sua outra filha, dar atenção exclusiva para ela. Então, o que eu fiz durante todo esse tempo até hoje? Eu tiro, principalmente viagens, só eu e ele. Muito importante. Viagem, programas, por exemplo... Sai para almoçar. Jogos, que ele ainda gosta muito de esportes. Vai para um jogo, vai para o treino, na época que ele fazia futebol nos Estados Unidos, vai fazer o soccer dele, vai só a mãe, deixa a outra. Então, e meu marido também fazia isso, viagens só os dois. Então, quando dava, ainda fazemos isso, quando a gente dá atenção para o Cris, é só para ele. Porque a gente sabe até hoje que quando estamos todos, ela acaba meio que definindo tudo. A dinâmica, onde almoça, vai almoçar, que horas almoça, que filme vai ver. A gente tem feito isso. Outro dia ela falou que agora ela está com mania de tudo que é coreano, né? Então, eu quero ir num Korean barbecue. Um churrasco coreano. A gente foi. Manuela falou, por que só a Nina escolhe onde quer almoçar? Eu falei, então tá bom, a próxima você escolhe. E agora que ela tá numa fase muito gostosa, eu e a Manu, a gente tá num reencontro, assim, sabe? De amizade, muito bacana. E eu acho que ser mãe é isso também, sabe? Foca na Manu, só. Por mais que você... seja talvez difícil dividir a família, vai só você e ela, ou então só seu marido e ela. Eu acho que isso faz toda a diferença na vida familiar. Eu acho que é uma mensagem que a gente pode deixar aqui para as mães, para os pais, às vezes que nem sabe que tem um filho neurodivergente, mas que está observando esse comportamento, às vezes, agressivo, ou chora muito. Vale a pena procurar uma ajuda no Brasil, não sei como que... Mas tem lugares, né? Meu irmão até vai estar na próxima entrevista, que ele é psicólogo e tudo. Aonde procurar, aonde ir. Fazer uma avaliação da sua criança, né? Porque, às vezes, esse comportamento tem um porquê, um motivo. E quanto mais o mundo conhecer, o mundo se abrir, mais fácil vai ser para essas crianças a se sentirem incluídas. Com certeza. Né? Aceitas, como a gente estava falando, a aceitação. Bom, a gente vai acabar isso aqui. Daqui a pouco a gente vem para o último bloco com a Mariana. A gente tem assunto para vários podcasts aqui. Dá para ficar o dia inteiro conversando. A gente já volta. I used to wake up, I used to wake up, I wanted to find my way. Oi, a gente está aqui continuando com Out of the Box. E eu tô aqui com a Mariana Sgarbi. A gente está falando sobre a Dio. Um bate-papo entre mães, né? Falando sobre a Nina. Uma coisa que eu queria te perguntar. Não posso esquecer. A Dio foi diagnosticada com autismo nível 2 de suporte quando ela tinha 13 anos. Certo. E quando você decidiu que era hora de fazer uma reavaliação da Dio? Bom, decidiram por mim. Nós nos mudamos para a Itália com esse diagnóstico. Meio recente. Tinha 2 anos que ela tinha sido diagnosticada. E para ela receber educação especial na Itália, ela passou por um psiquiatra do Sistema Único de Saúde deles. E eles aceitaram esse diagnóstico. Eles meio que simplesmente aceitaram e falaram, realmente, então ela vai ter esse nível aqui de suporte na escola. Tá bom. Só que, o que aconteceu? A escola não sabia lidar com ela. Ela era uma criança muito difícil. Ela tinha uma espécie não, o mutismo seletivo, já ouviu falar? Não. Mutismo seletivo é uma característica do autismo também. A pessoa fica muda, mas porque ela quer. Ela seleciona os lugares onde ela não vai falar. Então, ela tinha mutismo seletivo na escola. Ela não falava, ela não obedecia. E isso numa outra língua, no italiano. Deve ter sido bem difícil para ela, todas essas mudanças também. Ela, como ela é muito inteligente, ela se aproveitou disso e falou,
aqui ninguém espera que eu saiba nada mesmo, então eu não vou fazer nada. São muito inteligentes, muito espertos. Não vou fazer nada e ninguém vai... quando me cobrarem, eu vou fingir que não entendo. Ou realmente não entendia no início, depois aprendeu tudo. Só que chegou num nível, nessa escola italiana, com tudo em italiano, que nem a escola, nem a Giovana estavam se entendendo. E a Giovana me pediu, pelo amor de Deus, para mudar para uma escola em inglês. E, depois de uma novela mexicana, eu consegui uma escola que a aceitou para uma escola internacional com aquele IB, International Baccalaureate, que é um currículo dificílimo, que não era o caso dela, que sempre foi uma aluna considerada academicamente muito fraca. Nessa escola, em pouquíssimos meses, coisa de 4, 5 meses, essa escola falou para mim, olha, a gente não sabe o que fazer com a Giovana, porque não era mais o problema da língua. Então, para nós podermos apoiá-la, fazer as adaptações, né? A escola falou, para adaptar o nosso currículo a ela, nós vamos precisar de outro diagnóstico. Aí veio o problema seguinte, nós morávamos na Itália, a Giovana se recusava a fazer qualquer coisa em italiano. E aí nós tivemos que buscar uma clínica em Milão para reavaliá-la. Então, durante 1 mês e meio, a gente ia todo sábado para ela fazer uma novela, esse diagnóstico. Pelo menos foi para a gente na Itália. Acho que está mais agora, né? Que parece que o livro deles aumentou, São muitas entrevistas, muitas provinhas, e são vários profissionais, não é só um profissional. E aí ela foi rediagnosticada. E aí caiu para nível 1. E por quê? Porque ela estava mais madura e uma coisa fundamental, ela cooperou. No primeiro diagnóstico, ela até poderia talvez ter sido nível 1 se ela tivesse cooperado. Mas ela não, era tudo inconclusivo. E aí achavam que ela... Sei lá o que achavam, que ela não sabia. Ela realmente não tinha capacidade de dar as respostas para o nível... Não era tão madura ainda. Não era tão madura. Mas você tendo reavaliado ela para o nível 1, ela perdeu as assistências que ela tinha na Itália? Não. Na verdade, a nossa situação foi muito peculiar, assim. Porque como ela estava numa escola particular internacional, desse currículo de International Baccalaureate, a gente pôde recusar ela... E nós concordamos. Ela falou assim, nunca mais eu quero ser uma aluna especial. E eu perguntei, essa foi uma... Gente, a gente tem uma sorte, dentro de todo o contexto, sempre acontece a coisa boa. É impressionante, porque eu caí numa diretora que topou que uma menina com autismo não tivesse suporte dentro da sala de aula. E os professores tinham que topar também, lógico. Porque para o professor não é fácil. Não. Eles requerem muito mais atenção, essa modificação no tempo de fazer, como fazer, se pode desenhar no meio da prova, esse tipo de coisa. Então, foi isso, a reavaliação foi feita porque pediram, mas quando chegou o diagnóstico, por uma questão de acordo entre as partes, não foi dado o suporte que ela teria direito. Porque a gente não quis e ela também não. Então, que bom que ela não quis. Mas também não aguentou. Entrou a pandemia, quando voltou da pandemia, e ela teve que ir fisicamente para a escola. Foi muito difícil para todas as crianças, imagina para elas. Ela simplesmente não aguentou. Ela teve uma gastroenterite fortíssima, ficou hospitalizada durante 3 dias. No hospital, ela falou assim, eu nunca mais consigo pisar naquela escola. E ela nunca mais foi. Sabe, Mariana, uma coisa que eu penso às vezes, assim, que todos esses challenges, como que fala mesmo? Desafios. Esses desafios para as meninas, em algum ponto, fez elas amadurecerem e se puxar um pouco mais. Do que se estivesse só em casa, só homeschool, ou só no especial. Fazer elas darem um passo a mais, ser desafiada um pouco a mais.
Mesmo sendo dolorido, que é muito difícil. É muito dolorido para eles. É. Eu tento me prender nisso para não se sentir tão culpada de não ter tentado homeschool. Que a gente também não sabe, né? Mas, você vê, eu tentei e também não deu certo. E é o que eu falei, olha, com as informações que eu tinha na época, com o seu comportamento, com o que você me dizia, que era pouquíssimo, e eu gosto de falar nós, porque é sempre só eu, né? Porque o pai não. Mas aí eu jogo o pai dela junto. Nós resolvemos que você ficaria na escola. Hoje em dia, se eu me deparo com uma situação de uma criança, assim, de algum conhecido que realmente tem uma dificuldade gigantesca na escola, eu sou a primeira a sugerir, não dá para tirar ele da escola. Mas, gente, para uma família, essa realidade de tirar da escola é quase impossível. Mas a criança tem que querer. Eu acho que o primeiro ponto é querer. A Aninha chegou a um ponto que ela não aguentava ver a escola. Falei, Nina, você quer fazer homeschool? Eu quero sair dessa escola. Falei, a mamãe vai... Nossa, foi tanta crítica. Meu marido, família inteira. Como assim? Você não é professora, você não é formada, você... Foi uma luta, e depois que não deu certo, vieram em cima de mim. Eu falei, não importa, eu tentei. Pelo amor da minha filha, eu tentei. E olha, eu acho que isso vai te fazer um bem danado. No futuro. Já está fazendo, porque você já está falando, eu tentei. Tentei. Porque para mim eu nem tentei. Então, eu tenho uma certa culpa de não tentar. Mas quem que vive sem culpa, gente? Ninguém. Não a gente está aprendendo todo dia, Mariana. Exatamente. Todo dia. Vamos, para a gente fechar, vamos botar esses 3 pilares juntos. Para fechar esses 3 pilares, falando da segurança, uma coisa é muito conectada com a outra, mas quando eles se sentirem seguros em que sentido? Seguros de que estão no ambiente em que eles podem ser eles mesmos, sem esse julgamento, sem essa cobrança, sem essa recebendo ordens o tempo todo. Como pais, eu acho que a gente consegue até controlar isso dentro de casa. Mas o mundo lá fora não é assim. Então, eu acho que você tem que deixar a criança o mais seguro possível dentro de casa, para quando ele sair, ele aceitar um pouquinho mais, ser um pouquinho mais flexível, porque flexibilidade é uma coisa difícil para eles. Então, ele estando seguro em casa... Seguro de autoestima, você diz. De ser aceito. De ser aceito. Porque é aí que está. Segurança e aceitação, que a gente já falou no começo, tudo tem a ver. Seguro de ser quem ele é, sem ter que né? Mascarar. O que todos nós fazemos isso, a gente, né, finge certas situações, mas para eles, que são muito literais, o que eu digo, se sentir seguro é ser quem eles são, sem ter que ficar pensando, será que eu posso fazer isso? Será que eu devo falar aquilo? Será que eu não sei o quê? Então, assim, uma dica prática é deixar eles mais seguros possíveis em casa, para poder, no mundo real, onde eles não vão se sentir muito seguros, eles, pelo menos, serem um pouco mais flexíveis. Aceitar uma ordem, aceitar um comportamento que eles acham que não precisa. Então, por exemplo, uma coisa boba, que roupa usar? Se eles se sentem... Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha filha. Ela não usa nenhuma roupa de tecido, assim, só de malha. Então, onde ela for, ela teve uma exposição em Roma, na Piazza Navona, e ela foi de moletom. Porque ela se sente aceita assim. Então, ela tem que estar segura de quem ela é. Então, ela se sente... Se a criança... Se você dentro de casa ficar assim, você não pode usar moletom no dia da sua exposição. A gente faz muito, né? Faz, a gente direciona. Esse negócio de ficar direcionando... Você, lógico, você não vai deixar, tipo a Nina agora, que quer se vestir meio anime. Se ela tiver com uma saia muito curta, eu vou dar um toque. Falar, Nina, eu acho que você deveria... Você acha, mãe? A gente conversa. Mas vê se você concorda comigo. Deixa eles serem felizes, se sentir bem com a roupa. E elogia. Sempre. Eu elogio muito. Você tá linda, filha. Isso. Por que você também não bota isso daqui? Mãe, vai ficar mais bonita. Não criticando, mas fazendo uma coisa, elogiando ela.
Sempre, o que positivamente. o que você está... em vez de mandar, você espelha. Ou então você põe uma roupa. Se você acha que está faltando um casaquinho ou está frio lá fora, você fala assim, eu vou pôr meu casaco. Gente, nós somos seres de repetição. Ainda mais a figura materna e paterna, eles são referência. Se você ficar, põe seu casaco. A Giovana não punha meia, nem a pau. Quando era pequenininha, morava em Indiana. A menos 20. Nossa. Você acha que eu ia... O que eu ia fazer? Eu calçava a minha meia e falava, essa meia tá quentinha. Dá um exemplo, né? E até hoje eu faço isso. Você servir de... Você deixar eles se espelharem. Agora, o mundo não é perfeito, é impossível, às vezes, você não dar uma ordenzinha. Não dá. Mas a mãe, o pai... Saber como dar a ordem. Como dar a ordem e quando dar a ordem. Então, por exemplo, quando ela era pequena, uma regra que não tinha exceção era segurança. Segurança mesmo, é uma coisa perigosa? Isso aí não faz. Agora, quer subir na árvore? Sobe. Sobe, eu vou ficar embaixo. Agora, se a árvore está num despenhadeiro, como, por exemplo, a gente foi para o Grand Canyon. Nossa. As árvores, depois tinha essa árvore não sobe. Outra coisa, atravessar a rua. Não queria dar mão para atravessar a rua. Meu filho, não quero nem Segura saber. A força. É a força. Agora, se for fazer uma coisa que... Para quê? Gente, eu vou em pracinha, eu fico horrorizada. Não faz isso. Vai aí, desce daí. Gente, você tá na pracinha, é pra ir no escorregador. Mas vou te falar que eu era uma mãe assim. Eu era, não era? Eu era muito autoritária, muito cansativa, até de lembrar. Hoje, é tudo com muito amor. E eu falo pro meu marido, não grita com a Nina. Você vai fazer assim, ó. Meu amor, vem cá, senta do lado dela, entra no mundo dela, Fala, filha, o que você tá fazendo? Vamos com o papai ali na praia, praia, odeio suar. Vamos com o papai, leva o patinete, depois o papai te leva no restaurante que você escolher. Uma troca. Claro. Entendeu? E aí vai conseguindo as coisas com ela. Exato. E o que você quer também. Fica bom para todo mundo. Exatamente. E por quê? Porque está dando uma opção. Exato. Quando você dá escolhas, quando eles se sentem competentes, seguros, eles tendem... Não vai ser nenhum mar de rosas. Sim. Vai ter muitas vezes que vão falar, não faço de jeito nenhum. Mas é uma gotinha de cada vez, sabe? Aquilo vai enchendo o copinho deles. Importante, assim, não, construir agora a autoestima deles. Com certeza. Você é capaz, você tá lindo, você consegue, você é inteligente, você pode, filha. Tô muito proud, muito orgulhosa de você. E esse business que a gente construiu para ela, o primeiro objetivo era esse. Um dia ainda vai ser, eu acho que já está sendo assim. Ela vai começar a vender. Já vai virar um Romero Brito da vida. Vai. Sabe? Eu tenho certeza. Ela tem uma história linda. Nossa, então... Mas o primeiro objetivo, que era fazê-la se sentir competente, aceita e segura, foi assim, meses. Questão de... eu diria dias. E quando... Olha só, gente. Essa menina já foi fazer exposição. Primeiro aqui em Brasília... Na galeria, lotado. Primeira noite, vendemos 21 quadros. Olha que beleza. Que maravilha. 21. Que Demais. dizem que artistas renomados... Assim. É difícil você vender 21, não é 5, 10, 15, são 21. Por trás da obra dela existe uma história, isso é muito legal. Isso é muito legal. Mas a história que só pode contar se ela topasse. E ela topou. E as pessoas iam falar com ela... E ela respondia. Olha que bonitinho. Olha, na hora da exposição, ela era outra pessoa. Olha só como é que tudo que você vai plantando, você colhe depois. Nesse dia, eu também estava muito ocupada, falando comigo. E ela solta. Não ficou perto nem de mim, nem do pai. Vocês deram autonomia. Total. Um embaixador, um diplomata que estava servindo ainda em Brasília, tinha sido convidado para ser o embaixador do Brasil do Gabão. E ele falou, para ela, eu não estava, eu quero que você vá fazer quando eu vou ser transferido para o Gabão, eu quero que você vá lá fazer uma exposição. Depois, claro, ele veio falar comigo, eu falei, sim, a gente está em contato. Não é que nós fomos para o Gabão. Olha que legal.
Ela fez uma exposição no Gabão, onde veio a exposição dela, a primeira-dama e o ministro da Cultura. Nossa. Foi um evento político, assim. Gabão é um país pequeno, de poucos habitantes. Eles transformaram aquilo num evento. A última exposição dela foi na Embaixada do Brasil em Roma. Olha que lindo. Com 84 originais. Nossa. Por que ela aceitou pôr os originais? Porque ela já está muito mais flexível, ela está muito mais segura, se sentindo competente e aceita. Então ela falou, e se vender os originais, Giovana? Pode ser. Só que tinha uma... Eles são muito inteligentes. Desde o início a gente sabia que dentro da embaixada não se vende. Não é um lugar para venda, é só para exposição. Mas podia ter lá um QR Code se alguém tivesse interessado. Ela, tá. Então vamos colocar os originais. Colocamos 84 originais lá na Embaixada do Brasil em Roma. Ela foi convidada por uma galeria / escola de arte em Indianápolis, que foi um dos lugares onde a gente morou, que atende principalmente pessoas neurodivergentes para a arte. Que legal. E ela fez uma exposição lá. Fez uma exposição num congresso de autismo em Lisboa. Quer dizer, ela já passou aqui, aqui em Brasília, no Espaço Cultural Renato Russo, também em parceria com Celso Júnior. E agora, muita gente me pergunta assim, eu recebo, como que vocês conseguem isso? Como assim ela vai parar nesses lugares? Então, uma dica que eu dou é o seguinte. Pelo menos no meu caso, o próprio artista, principalmente autista, para ele é difícil fazer tudo. Para todo mundo é difícil fazer tudo. Então, dê apoio. Se você, como mãe, como pai, não consegue dar o apoio, procura alguém que possa apoiar. Eu tive que procurar alguém de marketing. Sim. Porque eu não sabia fazer marketing de Instagram. Então, assim, o que é esse apoio? Eu, como Mariana, morei em Brasília, tenho a minha comunidade aqui, eu fui lá e bati na porta. Oi. Exatamente. Aproveitar o nosso conhecimento. Né? Nosso network. Agora, a minha realidade é muito diferente da realidade de outra mãe que está assistindo certeza, isso. Sim. Mas não importa. Eu acho assim, você deixar esses 3 pilares já é uma dica. A gente está tentando ajudar. Lógico que tem crianças com um nível de suporte muito alto. Né? A gente está falando da nossa história. Gente, claro que verbal, com suporte nível 1 ou 2, vai ser mais fácil? Vai. Mas não feche a porta para o nível 3. Não desistam dos seus filhos, porque eu acho que... De jeito nenhum. Com certeza. Mariana, a gente tem muito para falar. Eu queria ficar muito mais tempo. A gente vai fazer mais uma vez. E eu quero o nome do livro dos 3 pilares. Chama Autism Discussion Page. E ele tem vários livros que ele vende no Amazon. Em relação a mim, eu sou, então, o braço direito. O meu trabalho principal hoje em dia é ajudar a Gil. Eu me considero o meu trabalho... Hoje, quando eu saí de casa, eu falei, tchau, estou indo trabalhar. Isso aqui é um trabalho, que eu nunca fiz um trabalho com tanto prazer e tanta facilidade. É muito bom, né? É muito bom. Então, para me achar... eu e a Gil, hoje em dia, o Instagram dela é meu e dela. Claro que tem escrito Giovana Sgarbi. Então, qual que é o Instagram que a pessoa pode nos achar? @Giovana com 2 N's, Sgarbi, Sgarbi. Nesse Instagram... Tem um Linktree com o WhatsApp. Eu tenho um WhatsApp dedicado só a isso. Que legal. Quando eu recebo mensagens, que eu ainda não sou famosa ainda, eu ainda tenho tempo de responder tudo. Eu respondo. Quer me mandar mensagem lá, pode ter certeza. Nem que seja um áudio, se eu não tiver tempo para escrever, eu vou responder a pessoa por um áudio. Então, quem responde esse WhatsApp sou eu. A Dio não gosta de responder mensagem. Quando ela responde, é porque eu perguntei para ela, o que você responderia para a pessoa? Ela manda um emoji. Geralmente. Que bonitinho. Geralmente é assim, ó. Gente, eu recomendo muito entrar no Instagram da Gil. Vocês vão ver que amor ela. E dá para você sentir que é uma menina muito feliz. Feliz por quê? Porque ela teve essa mãe maravilhosa que acreditou nela. E o pai. O pai, a família, que é muito importante, essa estrutura familiar. A gente sabe que nem todas as crianças têm isso. Exato. Mas se você pode, nunca é tarde, começa a dar o espaço pro seu filho, começa a acreditar, elogiar, e muito amor. Exatamente. E eu queria te agradecer muito
Eu também, adorei. Vamos tomar um café depois. Isso. Combinar, você tá indo embora também já, eu também. É. Mas quem sabe na Itália, ou nos Estados Unidos, ou aqui em Brasília. Isso. Mariana, Obrigada, querida. muito obrigada. Foi um grande prazer. Foi muito enriquecedor. Adorei saber. Você tá sendo uma inspiração para mim, porque eu tenho uma artista em casa. Temos muita figurinha para trocar ainda. Vamos embora. Obrigada, Mariana. Obrigada, querida. E até o próximo programa. Valeu.